Graça e paz, boa noite, povo de Deus. Aqui é o pastor Adson, do Hora Nona, nosso podcast aqui. Temos o prazer, a honra de trazer aqui o evangelista Guilherme, que vai nos ajudar aqui a falar um pouco da luta entre a carne e o espírito. Boa noite, Guilherme, paz do Senhor. Boa noite, paz do Senhor. É um prazer estar aqui, junto com os irmãos. Vamos começar falando um pouquinho da luta entre a carne e o espírito, mas antes eu queria agradecer os nossos patrocinadores que estão nos ajudando, como o Açaí Altas Horas, né? Que é logo aqui em frente à igreja. Tem a confecção Amor Closet, tudo para roupa feminina. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, Guilherme, para a gente começar? Vamos sim. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Obrigado, Jesus, a mais uma oportunidade de poder falar a tua palavra. Que as pessoas que nos ouçam, Pai, que se conecte com a gente, Senhor, nesse podcast, possa ser abençoada tremendamente, Pai. Senhor, tanto no natural como no espiritual, que haja crescimento, Senhor, e que eles possam desfrutar da tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, Guilherme. Hoje nós vamos falar sobre essa coisa da carne e do espírito, dessa luta. E Paulo, ele já no capítulo 4, ele já vem falando no capítulo 5 de Gálatas, ele vem falando que tudo começou na questão da circuncisão. Foi a grande discussão dos judeus lá na hora, né? Mas Paulo explica que isso não tem valor nenhum, né? Que verdadeiramente o que importa é a fé, né, desses homens em Cristo Jesus. Ele já deixa isso bem explícito no capítulo 4. Ele vai falar para os irmãos da Galácia, dizendo que de que proveito eu teria pregar falando sobre a circuncisão se eu, né? A Gálatas capítulo 4, ele vai falar que não teria proveito nenhum se ele não tivesse como a evidência o Espírito Santo. Espírito Santo, exatamente. E aí você estava falando em lei em Gálatas 5, 5:16? 5:16. Lê aí pra gente então. Digo, porém... Vai vir pra cá, né? Pronto. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ele está falando que, desde o capítulo 5 que a gente falou, né? Que eles dizem para os irmãos não se aproveitar, né, dessa liberdade, né? Mas usar essa liberdade não só para a vontade da carne, mas sim pelo contrário, né? Para o amor, para a vontade, para ajudar os irmãos em Cristo Jesus, né? Exatamente. Eu estava olhando aqui, eu estava vendo aqui essa luta da carne e do espírito, Guilherme, que vem falando desde o capítulo 5. Na verdade, é a grande guerra do ser humano hoje, nesses últimos dias, né? A gente percebe as pessoas nunca estão preparadas e nunca vão estar, mas só que umas trabalham melhor isso, né? No seu corpo, no seu espírito, e outras não. Aí fica essa guerra, e uns param, e uns fraquejam, e uns continuam, e uns são fortes, outros se dizem fortes, mas estão fracos, e aí vai essa luta toda, né? E aí no 18 para o 21 a gente já vê uma questão de que Paulo fala dos irmãos que estão fora dessa compreensão, né? Aí ele fala até a questão do caráter, ele diz aqui, é uma construção do Espírito Santo, não é uma coisa só por nosso esforço. Né? Então essa luta da carne e do Espírito, ela vai sendo construída, e quando a gente vai trabalhando, deixando Deus trabalhar o nosso caráter, né, a gente vai crescendo em Cristo. Exatamente. Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 13 e 14, ele vai falar assim, Gálatas, capítulo 4, 13 e 14. Ele vai citar uma coisa bem interessante, ele aqui. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Doente, E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então ele está mostrando aqui que independente da fraqueza da carne,
Tá doente, na minha tradução fala da doença, que ele está doente, né? Exatamente. Da fraqueza da sua carne, da sua doença, da sua situação, naquele momento ali. Os irmãos o receberam. Por quê? Porque não é a carne que vai ser maior do que o espírito, mas o espírito vai ser maior do que a carne. Porém, aquele que nós alimentarmos mais, fortalecermos mais, é que vai prevalecer. Então, nós iremos perceber que o quê? Paulo, ele estava fortalecendo o espírito e não a carne. E os irmãos, eles viam isso. E na medida que eles viam, eles testificaram. Embora doente, mas isso não o impediu, né? De trabalhar esse lado espiritual. Lá no 2, lá no Gálatas 2:20, ele fala aquela conhecida frase que Cristo vive em mim. Quer dizer, eu não vivo mais na carne, mas eu vivo pela fé. Exatamente. Por isso que ele trabalha com os Gálatas muito essa questão do espírito e da carne, onde Paulo fala que eles ficam debatendo a questão de Moisés, a questão da circuncisão, a questão, né? E aí ele fala que tudo isso não tem valor, que o valor mesmo é o Espírito Santo. Exato. Também ele fala, ele me o próprio Paulo fala aqui em Romanos, né, 7:18, ele fala que nada de bom habita em mim, né? Eu acho lindo quando Paulo fala isso, e às vezes a gente vê pessoas tão soberbas, né, Guilherme, na presença de Deus, e Paulo, toda a vida que se refere a um povo, a Gálatas, aos Efésios, seja qualquer igreja, onde for, o pessoal de Filipos, para os Tessalonicenses, para onde ele envia uma carta, ele sempre é o menor e sempre é o pior deles, né? Exatamente. Eu acho lindo em Paulo isso. E tá aí. O senhor falou Romanos 8, Romanos 8:4, ele vai falar: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aí eu lembro que Jesus falou, né? Que o homem terreno, ele vai falar das coisas terrenas. Porém, o homem que é espiritual, que vive em espírito, ele vai falar das coisas do Espírito, das coisas do céu. Então, exatamente mortificar a carne. A parte mais difícil da nossa vida, da vida do crente. Mortificar a carne, para poder fazer com que o nosso espírito, o espírito que habita em nós, venha a ser vivificado a cada dia. E eu queria chamar a atenção do seguinte, é tão importante a vida no espírito, irmãos, que muitas vezes a gente batalha tanto por uma bênção, para ser abençoado, para ter algo de Deus sobre a nossa vida, mas o que a gente não sabe, ou muitas vezes a gente não percebe, muita gente no meio evangélico não percebe, é que quando a gente pede algo a Deus, irmãos, esse algo, ele não vai providenciar, ele já providenciou. Porque Deus, ele se antecipa de todas as nossas falas, de todos os nossos pensamentos. Ele fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Né? Os meus pensamentos são maiores. Então, quando a gente pede algo a Deus, ou a gente busca algo de Deus, Guilherme, Deus já tem preparado. Ele não vai, a minha bênção vai... Não, a bênção já está pronta. Cabe a nós esperar o momento certo dela. Exatamente. Né? O salmista, ele vai ser bem enfático ao dizer, né? Esperei com paciência no Senhor. E no momento certo, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Houve o que ali? Uma resposta. Mas qual foi o tempo do salmista? Não foi. Foi no tempo de Deus. Ele vai falar, esperei com paciência no Senhor. Ele não esperou nos homens, ele esperou no Senhor. No Senhor. E essa coisa de esperar no Senhor, me lembra o Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Senhor, né, é o mesmo coisa que faz em Romanos 7 que eu li aqui, que nada de bom habita em mim. Então a gente tem que saber realmente aonde habitar, para a gente ter verdadeiramente o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Exatamente. E esse é o grande erro do ser humano. É buscar uma habitação que não é da base da rocha que é Cristo. É por isso que muitas vezes as pessoas elas caminham na presença do Senhor e às vezes estão até espiritualmente bem, mas só que são extremistas, Guilherme. Tem pessoas que chegam aos extremos, tanto tá péssimo como tá bom demais, então tudo aquilo ali, entendeu? Todo aquele cenário dele, tudo é pecado, mas tudo é não sei o quê. E aí fica nesses dois extremos, e aí não tem a ponderação, a mediação da coisa, e termina fracassando. Porque ele alimenta, hora ele alimenta um demais,
ora ele alimenta outro demais. Então tem que ter habitação, ele tem que ter uma coerência, ele tem que deixar o Espírito Santo controlar. Exatamente. O apóstolo Paulo ele vai falar assim, o homem natural, ele não vai compreender as coisas espirituais porque elas são discernidas de formas espirituais. Ele está falando literalmente de um homem natural, um homem carnal, um homem que vive segundo a concupiscência da carne e não a concupiscência do espírito. Porque a carne, ela vai ficar em real atrito com o espírito. É uma briga. Uma briga. Nossa vida é literalmente essa. A gente pensa que derrubou um Golias, quando vai ver, já tem mais outra cidade cheia de gigantes para a gente poder derrubar. E aí tem que enfrentar. Exatamente. E é uma das coisas que a gente percebe nessa caminhada é a gente reconhecer as nossas fraquezas. O grande problema hoje, eu até preguei ontem, que às vezes as pessoas elas escondem muito essas questões. E a pessoa, quando está mal, ela não quer deixar transparecer isso. E isso é um erro, porque ela tanto esconde de mim, ou de você, ou da liderança, seja de quem for, como ela quer tentar esconder isso de Deus. E muitas vezes, Guilherme, ela não se humilha o necessário para que Deus abra as comportas do céu. Não que Deus vá julgar isso. Eu não quero entrar nesse mérito da questão entre Deus e o homem, que a gente não mete a colher. Mas eu acredito que a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas de vez em quando, diante de Deus e diante dos homens. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso, irmão, é eu estar aqui alegre contigo e tal. Quando eu chego em casa eu fico chorando, deprimido, né? Porque eu não tenho coragem de dizer para ti que eu tô passando um momento ruim, né? Que a minha carne está lutando demais, eu não estou vencendo. E aí tu pode ter essa palavra que vai ser o gatilho, a chave que vai me tirar dessa. E muitas vezes a gente se priva disso porque a gente não reconhece as nossas fraquezas. E aqui em Mateus 26:41 diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase é famosa. Por quê? Porque a gente alimenta mais a carne. Quando a gente sustentar que o nosso espírito está pronto, a gente esquece muito da carne. É por conta disso que tem muita gente que não consegue avançar no reino espiritual, não consegue avançar na igreja, não consegue avançar na sua vida, porque não tem a sua mente centralizada naquilo que é a direção de Deus. Porque a Bíblia vai falar, aquele que se inclina para a carne, quando você se inclina para alguma coisa, você está dando direção para ela, você está se posicionando para ela. Aqueles que se inclinam para a carne, você está se posicionando para a carne. Aí é a questão que eu acabei de falar. Tem gente que não consegue avançar porque não se inclina para Cristo. Se inclina para a carne. Se inclina para o seu querer, a sua vontade, as suas necessidades. E esse é o grande porém, que faz com que as pessoas elas venham e saiam da mesma forma. Não sejam transformadas. Por quê? Porque não vão atrás de uma transformação, de serem impactados. E o pior disso tudo, que eu vejo, é que as pessoas fazem... tem as pessoas que tentam sair dessa, tem pessoas que tentam construir um cenário diferente, mas tem pessoas que se conformam com esse quadro. E fazem das suas fraquezas um ponto de desculpa. Né? Eu tenho um caso muito recente aqui na igreja que o cara, pastor, mas é minha fraqueza, Deus vai me tirar dessa. Eu digo, cara, Deus não vai te tirar se tu não quiser sair. Exatamente. Entendeu? Eu tenho que dar esse passo, eu tenho que dar esse start para Deus, entendeu? Eu tenho que me posicionar, eu tenho que ser, como diz, assertivo, né? Para poder tirar essa minha luta, entendeu? Eu tenho que parar com essas desculpas. O salmista ele vai falar, aquele que habita, ele se posicionou para estar naquele ambiente. Ele foi lá, para lá. Entendeu? O esconderijo do Altíssimo. Aí entra o que o senhor acabou de falar. Pessoas que não mostram quem elas realmente, o que ela está passando, o que ela está sentindo. E, eu posso estar passando por um momento difícil, mas o Senhor pode ser uma pessoa que Deus vai usar para poder me ajudar nesse momento difícil. Mas como é que vai saber se eu estou passando ou não? Se não fala, né? Se não fala. Então, uma das coisas que a gente vê é reconhecer as fraquezas. Nós precisamos reconhecer aonde nós estamos, né, e para onde nós queremos ir. Outra coisa é não fazer dessa fraqueza uma desculpa na nossa vida a ponto de que a gente não querer mais caminhar. E a outra coisa que eu coloquei aqui é que a gente precisa se atentar
para vencer. É criar uma parceria ou uma intimidade ou um compromisso com Deus para buscar essa vitória em Cristo. Amém? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu estou em Cristo, não, eu estou na igreja, não, eu estou indo aos cultos, mas irmão, não é só isso, não é só isso, existe uma comunidade, dentro da tua casa, você tem um esposo, você tem uma esposa, você tem filhos, você tem trabalho, você tem, quando se trabalha, tem os amigos do trabalho, né? Tem toda a convivência de subordinação no chefe. Então, tudo isso você tem que trabalhar a sua empatia, você tem que trabalhar o seu tipo de relacionamento que você quer ter. E isso tudo é na área espiritual, Guilherme. Exatamente. Eu morava em um determinado bairro, pastor. Isso eu sempre achei interessante. Eu era das crianças ainda, departamento de criança. Isso me chamou bastante atenção. Qualquer briga, qualquer confusão dentro de casa dos vizinhos, eles iam bater na porta da minha casa, chamavam meu pai, para o meu pai poder ir lá orar. Porque eles identificavam que aquilo ali era uma autoridade espiritual. Eles sempre chamavam, desde do cachaceiro até aquele que estava usando droga. O pessoal chegava e falava, irmão, tem como ir lá na minha casa para poder fazer uma oração, porque as pessoas acabavam entendendo que tem coisas que são naturais. Mas tem coisas que são espirituais. Agora nós só precisamos entender, ter esse discernimento, o que é espiritual e o que é carnal. Né? O apóstolo Paulo ele vai falar em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos... Ao contrário. Mas servir-vos uns aos outros. Mediante o amor. Exatamente. Tem gente que usa dessa liberdade e diz assim, eu não vou me prender à igreja, mas eu vou viver aqui a minha vida, só vou frequentar, vou ficar só fazendo aquela visita. Se você não está dando liberdade para Deus, você está dando legalidade para o diabo. Aí a questão é, você está querendo dar legalidade para quem na sua vida? É interessante que quando as pessoas te gritam, sua bênção, sua vitória, levante sua mão, a pessoa levanta só a metade, porque ela não tem certeza. Exatamente. Entendeu? Porque algo está lutando com ela não levanta a mão toda. Quando você tem certeza, você levanta a mão, levanta duas, de glória a Deus, venha o que venha. E aí o cara que fica levantando a mãozinha assim, meu irmão, é que você não está legal. O apóstolo Paulo já falava, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo aquilo que é proferido, eu estou correspondendo. Claro. Eu estava até conversei com a minha esposa, a gente estava conversando sobre a questão dos cultos e tal. E ela falou uma coisa bem interessante, é interessante que nós temos a mania feia de não corresponder ao altar. Ao altar. A gente corresponde em qualquer outro momento. Estava no mundo, correspondia às festas. O cara falava assim, fica aqui em pé 2 horas. O cara ficava em pé 2 horas no show, bebendo cachaça. Bebo lá. Cutuca quem está do seu lado, balança assim ele para ele não dormir e tudo mais. Aí quando está no culto, o pregador está lá pregando, fala assim, irmão, toque no irmão que está do seu lado, diga assim para ele. A pessoa fica lá parada, não corresponde ao altar. Não, você vai orar por uma pessoa, a pessoa agarra logo que é o esposo, a esposa, né? A pessoa que foi no culto, que não tem coragem de olhar para o irmão do lado. E não se permite ser usado para ser um instrumento para uma outra pessoa. A pessoa acaba não dando liberdade. A Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios, se não falha a memória, né? Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí aqui no capítulo 5, versículo 13 que nós lemos, vai dizer que nós fomos chamados para a liberdade. Mas a liberdade que a Bíblia fala não é a liberdade que o mundo propõe. Porque a liberdade que o mundo propõe é concupiscência da carne. Vai fazer com que nós venhamos ficar presos. Porque nós não entendemos que liberdade do mundo é o que vai nos aprisionar. E a liberdade de Cristo é que vai nos libertar do jugo do mundo. A liberdade do mundo, ela quer macetar, né? Ela quer macetar. Aí o trio elétrico explodiu e ela está hospitalizada lá, né? Até hoje não saiu. Então, meu irmão, você tenha cuidado com esse negócio de macetar. Eu vi crente que negócio de macetar. Né? Irmão, vigia, vaso, vigia. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, meu irmão. O grande problema da igreja hoje é que não vigia e não ora. Para quê? Para não entrar em tentação. E para ter uma vida... Aqui, ó. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Então, meu irmão, o que está acontecendo? O crente ele tem que se ligar e corresponder ao altar, como você falou, Guilherme, porque as coisas de Deus, irmãos, olha, preste atenção. As coisas de Deus não são atemporal, as coisas de Deus são eternas. O que é que isso quer dizer? Quando a gente deseja algo, quando a gente quer receber algo, quando a gente quer buscar algo de Deus, esse algo já está pronto. Crente, pega essa chave para a tua vida. As coisas de Deus já estão prontas. Nada vai ser feito, tudo já foi feito. Basta apenas a gente acionar isso na nossa vida. Exatamente. Né? É acionar, estar preparado, é acessar. Entendeu? Então, o que a gente precisa para vencer? Primeira coisa que a gente precisa para vencer na presença de Deus, vigiar, irmão. Vigiar. Coisas que os crentes hoje não estão vigiando. Hoje o crente sai antes de terminar culto. Hoje o crente, na hora da palavra, né, lembra que tem banheiro, vai no banheiro, vai beber água, vai conversar, vai... Cara, tem um culto todinho, tá lá, os cultos, 2 blocos de música aqui na Mar de Deus. A pessoa não vai no banheiro, a pessoa não vai beber água. Mas na hora da palavra, e seja que seja o pregador, não interessa se é o pastor A, se é o pastor fulano, se é a pastora Aline, não interessa. A pessoa levanta, vai lá no banheiro. Meu irmão, é não ter reverência, irmão, nós precisamos vigiar. A Bíblia diz que a gente tem que colocar, saber onde nós estamos pisando na hora que a gente entra. É guardar o pé, saber onde está pisando. Exatamente. Moisés subiu ao monte para falar com Deus ali na sarça ardente, ele estava cuidando das ovelhas. Deus aparece através da sarça ali, queimando ali o anjo do Senhor, a teofania do Senhor aparece ali. Aí Moisés ele fica tão empolgado com aquilo que ele quer subir um pouco mais. Ele disse: epa, tira a sandália porque o lugar onde está pisando é santo. Quer dizer, o que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim: ei Moisés, tu tem que saber onde tu pisa. Então quando a gente vem para a igreja, a gente quer fazer as mesmas coisas que a gente faz na nossa casa. A gente quer pegar a cadeira, sentar onde a gente quer ser, né? Quer ser bajulado, né? A gente quer, irmão, a gente tem que vigiar, a gente tem que saber quem está na casa do Senhor, né? A gente se propõe a ir para a casa do Senhor, a gente tem que sentar onde a cadeira está. Tem gente que chega à tarde e quer sentar atrás. Não senta, filho. Senta, fica em pé até colocar uma fila de cadeira, ou então, né, vai sentar na frente. Por quê? Porque a casa do Senhor você tem que guardar seu pé, irmão. Você tem que saber que tem ordem. Você tem que saber que tem todo um trabalho ali antes de você chegar. Vem gente limpar, vem gente arrumar, vem gente decorar, vem gente ver o som, como é que tá, se está molhado, se não está. Tudo isso é feito. Lembrar de uma coisa que é o primordial de um culto. O culto, do seu início ao fim, ele é um ambiente espiritual. Até a bênção apostólica. Até a bênção apostólica. Do início ao fim do culto. No momento celebre em que está todo mundo reunido. É um momento espiritual. Em algum momento daquele culto, alguma chave vai ser lançada para a sua vida. Vai ser direcionada. E as pessoas acabam não se atentando a isso. Porque o ambiente espiritual, ele vai transformar, ele vai mudar uma vida. Mas se a pessoa estiver ligada. E eu tenho uma triste notícia de um levantamento que a gente estava conversando com alguns pastores e a gente não está vendo como era antigamente. Hoje em dia, cara, as pessoas dizem assim: mas eu sou crente, macumba não pega em mim. Epa. Confia. Vai pensando. Então, irmãos, o que está acontecendo? Eu nunca vi tanta gente com espírito maligno, não vou nem macumbado não, vou falar em espírito maligno nesses últimos dias. Pessoas que estão dentro da igreja sofrendo crises espirituais. Por quê, Guilherme? Porque são exatamente afrontadas pelo inimigo. Exatamente. Viu? Então o que está acontecendo? Hoje a igreja está, nós somos uma igreja do avivamento, nós somos a igreja está vencendo. Mas tem alguns crentes que estão perdendo. Exatamente. 1 Timóteo, capítulo 4, ele vai falar uma coisa bem interessante. Ele vai falar sobre a questão dos apóstatas, né? Os apóstatas, doutrinas de demônios. Eu estava até conversando com um amigo nosso sobre isso aí, e eu peguei e falei, se essas doutrinas tá aí, mas
o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí a questão é, tem muitas... Antigamente o pessoal fazia o quê? Quando o pessoal se afastava, se apostatava da fé, saía da igreja. Hoje em dia, é muita gente que se apostatam da fé, mas permanece dentro da igreja. Aí as pessoas vão dando legalidade. Vão dando legalidade a isso aí e tal. Aí a pessoa tá depressiva dentro da igreja, dentro de um ambiente, pessoas depressivas dentro de um ambiente espiritual, pessoas que estão passando por enfermidades dentro de um ambiente espiritual. Eu lembro de Jesus em Caná da Galileia, quando ele vai fazer o primeiro milagre em Caná da Galileia, né? As pessoas tinham o costume de ficar dizendo, onde Jesus está, o ambiente é transformado. Deus ministrou isso aqui ao meu coração e foi algo tão forte. Não é aonde Jesus está, é aonde ele se manifesta. Quando ele se manifestou naquele ambiente, a cor mudou. O negócio mudou. Mas ele chegou lá, ninguém fez nem caso. E outra coisa, ele estava lá e o vento acabou, doutor. As coisas naturais, elas vão acontecer, e é isso que o crente não tem entendido. Porque eu sou de Jesus, que eu estou na igreja, que as coisas naturais não vão. Não, Jesus vai ter que... Só quando Jesus permite. Não, irmão. As coisas naturais na tua vida estão acontecendo naturalmente todos os dias. Você, como espiritual, tem que trabalhar, transformar o natural em espiritual. Por quê? A Bíblia diz, escuta bem, a Bíblia diz que tudo que nós ligamos na terra está ligado no céu. É por isso que nós temos que ser espirituais. É por isso que nós temos que estar vigiando. É por isso que nós temos que estar ligado no céu. Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente faz está ligado com o Pai. Exatamente. E uma coisa muito interessante. Nem tudo é material, nem tudo é carnal. Mas tudo é espiritual. Pode perceber. Tudo. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, é uma coisa natural que aconteceu. É uma coisa natural, um ambiente natural. Você vai partir para a oração. Você vai partir para um posicionamento em Cristo, no Espírito. Você vai perceber que o ambiente, as coisas, ela vai mudar. Por quê? Porque o espiritual, ele tem um peso tão grande que muda o nosso natural, a nossa realidade. Eu creio. É por isso que eu digo para as pessoas, quando eu estou no altar, que trabalhe a sua vida espiritual, porque a tua vida familiar, a tua vida financeira, a tua vida, seja em qualquer área que for, Guilherme, ela estando equilibrada espiritualmente, as outras áreas vão fluir. Exatamente. Elas vão fluir. Entendeu? O salmista, ele vai falar, Salmo de número 127, ele vai dizer assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica, em vão trabalha aqueles que a edifica. Se o Senhor não for o sentinela, em vão não adianta. É aquele que está vigiando. A razão é simples. O Senhor é espiritual. Exato. Parte para um lado, um ambiente, um local espiritual. Ele vai falar, se o Senhor não edificar a casa o que é natural, se o Senhor não edificar a sua casa, acabou, não adianta, família que não é constituída na base de oração, não permanece muito tempo. A Bíblia vai falar uma coisa bem interessante. A Bíblia vai dizer assim, que quando o servo de Abraão foi atrás de uma mulher para Isaac, a Bíblia vai dizer que Isaac correu para a oração. Foi. Isaac correu para a oração. E depois que se casou, a Bíblia vai dizer que Isaac orava insistentemente pela vida da sua esposa. Ele sabia qual era o problema dela, que era o quê? A infertilidade. Ele sabia qual era o problema, mas ele continuava orando, porque não é orar para casar, é orar para casar e depois de casar continuar orando. Tem casais que a vida não muda porque quer levar tudo de uma forma natural, de uma forma carnal, de uma forma metódica, de uma forma simples, sendo que família não foi criada aqui na terra, família já foi criada no céu. No céu. Porque um ambiente espiritual. Família que não tem uma vida espiritual não consegue permanecer de pé. Não consegue. E o grande problema cristão desse século, faça a sua parte. O grande problema hoje, Guilherme, que eu vejo nas pessoas é negligenciarem a sua parte. Deus vai fazer. Deus vai mandar. Deus vai providenciar. Deus vai mexer essa terra. Vai. Ele vai. Mas se você fizer a sua parte. Esaú. A Bíblia vai dizer que Esaú,
ele negligenciou, ele recusou o seu direito de primogenitura por causa de quê? Por causa de um guisado. Tem gente que menospreza as coisas do Espírito por quê? Por causa das coisas da carne. Porque na sua visão, no seu campo de visão, aquilo ali está sendo bom. Aí vai lembrar o quê? Sodoma e Gomorra. Na vista dos homens, aquilo ali era o paraíso. Mas na vista de Deus, aquilo ali era uma cidade que... E o pior de tudo é que Esaú tentou buscar de novo, buscar de volta a sua bênção e não conseguiu. Mesmo em lágrimas. Quer dizer, Deus não trabalha com emoção, Deus trabalha com a razão. Então a gente precisa entender que a gente precisa fazer a nossa parte. E é o que o grande mal hoje da sociedade cristã no Brasil. Fica esperando, a Bíblia diz para eu descansar. Amém. A Bíblia diz que Jesus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Amém. Mas o que você pode fazer, você tem que fazer. E esse é o grande problema, né? Primeiro, corta algumas relações, corta algumas ligações na sua vida que não te amadurece, que não faz você crescer. Faz isso, crente. Dá um reset a algumas coisas. Entendeu? Guilherme, se eu não estou dando certo até hoje numa coisa, eu dou uma resetada. Entendeu? Eu boto assim, vai por tudo ou nada. Acabou. Se acabar, acabou e começa outra coisa na vida. Mas eu tenho o costume de que tem que haver mudança sempre na nossa vida. O dia, ele nunca é o mesmo. Tem gente, entra um dia, sai outro. Não é a mesma coisa. Nós é que fazemos a mesma coisa. Mas Deus tem um dia novo para todo mundo. Deus tem um dia novo para você. Faça a sua parte. A Bíblia vai falar uma coisa bem interessante. Andai em novidade de vida. Novidade de vida. Outra coisa, as pessoas sempre caem nas mesmas coisas. Você vê o cara que ele mexe com droga, ele vem para a igreja e tal, de vez em quando ele cai na droga de novo. O cara que é um prostituto e tal, ele vem para a igreja e tal, mas pode ver uma coisinha diferente, cai na prostituição de novo. Então, as pessoas estão sempre caindo no mesmo erro. E hoje é a negligência, muitas vezes. Hoje é a procrastinação. Hoje é o egoísmo. Hoje é a soberba. Hoje não, eu não preciso fazer. A gente tem que parar com isso. A gente tem que saber que nós precisamos trabalhar o nosso espiritual. Outra coisa, porque eu estou sempre fraco. Por que as pessoas estão sempre fracas? Pastor, eu estou... Vez por outra, a mesma pessoa está no mesmo estado. Por que não muda? Entendeu? Aí fala. Aí, Romanos capítulo 8, versículo 7. Vai falar uma coisa bem interessante. Porquanto a inclinação da carne... Bem? Pronto. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade. O pode ser. É simples, meu amigo. É para onde você está sendo inclinado. Inimizade, né, cara? É inimizade. Tiago vai falar assim, não sabeis vós, ele vai dizer, Tiago capítulo 4, versículo 4 ao versículo 11, ele vai dizer assim, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ele vai uma coisa ou é outra, não tem meio termo. Não tem. Porque ou você vai se inclinar para as coisas de Deus, e Guilherme, como é que eu vou me inclinar para as coisas de Deus? Palavra, oração e comunhão com os irmãos. Não tem outra coisa não, meu amigo. As pessoas falam, mas eu tenho que... É palavra, leitura de palavra, oração e comunhão com os irmãos. Se você não põe nada disso aqui em prática, a sua vida não muda. Não muda. Nada vai ser transformado. Por quê? Porque eu tenho que me inclinar. Vai dizer aqui, porquanto a inclinação, quem é que faz a inclinação? É Deus? Não, não é Deus. Quem faz a inclinação? Somos nós. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não é Deus que vai te inclinar. É Deus ele está lhe chamando para você se posicionar. Saber a sua posição. Ele está dizendo, pega essa chave. Vou falar com o pastor Vala, pega essa chave. Deus está falando para você essa noite. Se posicione para você poder viver coisas extraordinárias nele. Eu creio. Coisas extraordinárias nele. É só posicionamento. E, resumidamente, e Deus? Onde está Deus nisso tudo? A gente fala em inclinação da carne, do espírito, e onde está Deus? 1 Coríntios, põe para mim 10, 13 aí. É muito interessante a nossa visão de humano, de espiritual, e a gente não vê algumas coisas. Não veio sobre nós tentação, senão humana.
mas é fiel Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Irmão, a tentação ela não é do céu, ela é da terra. Exatamente. Ela é humana. Tá? Então, antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. O que você está passando hoje, irmão, se você tomar uma posição que Deus quer que você tome, você suporta, você passa por ela. Não é admissível uma pessoa estar sempre fraca, uma pessoa estar sempre com problema, uma pessoa estar sempre numa peleja, uma pessoa estar sempre buscando, ai, eu não consigo. Irmãos, Deus está num negócio. Ele não vai deixar você morrer. Ele não vai deixar você ser tentado acima do que você pode. Ah, se você não está aguentando, irmãos, é por uma fraqueza sua e não daquilo que Deus já tem na sua vida. Deus ele está pronto para dizer assim, ó, chega, fala, chega, caminha, toma uma atitude, dá um passo para frente. Podemos suportar ou é maior do que eu? Né? Entendeu? Essa é a grande questão. Deus fica olhando, Deus fica assim olhando. É como Deus, eu ontem estava pregando sobre Adão e Eva. Imagina aí, Guilherme, o cara está num lugar perfeito, um lugar que não tem defeito, que não tem problema, né? Aí eu imagino ele dizendo assim, não, Eva, em vez de pegar no fruto, eu estou conjecturando, né? Em vez de pegar no fruto, vem aqui me dar a mão, vamos orar. Vamos louvar o nome do Senhor. Aí eu vejo Deus olhando para eles assim, ó, dizendo assim, ó, aí, meus filhos. Ah, se continuasse desse jeito. Ah, se ficasse... Mas Deus sabe que não vai dar. Vai ter um momento que a gente vai ser tentado, vai ter um momento que a gente vai estar um pouquinho fraco, um momento que a gente vai querer, né, desistir de tudo. Mas Deus, ele não dá, né, uma tentação, ou ele não permite que uma tentação venha que seja maior do que a gente possa suportar. Exatamente. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7 e o versículo 8 também. Vai falar uma coisa bem interessante, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 8. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. De duplo ânimo. Ele sabe que o cara de uma hora está de um jeito, outra hora está de outra. Deus sabe. Dentro da igreja tá lá, eufórico, aquela alegria, levanta a mão e tudo mais. Quando chega em casa, tá lá, na maior depressão, chorando, dá nem vontade de ir pra casa. Às vezes no celularzinho, ó. Né? Ó, curtindo a gatinha, curtindo o gatinho, e Deus, ó, vai pra lá. Exatamente. Pessoas que, como eu já falei aqui, o culto, do início ao fim, ele é um ambiente espiritual. Ele é um ambiente espiritual. Se a gente não chega, tá aí, tem gente que vai para a igreja, fica lá, mexendo no celular. Fica aproveitando o momento. Passando o zap em pleno culto, cara. Pelo amor de Deus. Aí você olha assim, rapaz. Vem não, vai pra pracinha ali do V3, gente. Pelo amor de Deus. Não, vai pro date. Vai. Aí a pessoa vai. A Bíblia está sendo bem clara aqui, Tiago está sendo claro. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. É simples, meu amigo. É só se achegar a Deus. Mas antes disso aqui, ele vai falar o quê? Vai ter tentação? Vai. Você vai ser tentado. Porque Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele não tenta, né? A Bíblia vai dizer que quem tenta é o inimigo, quem tenta é o diabo. Mas a Bíblia vai dizer aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus, ficai debaixo do jugo de Deus. Aí resistir ao diabo. Ele vai tentar? Vai. Mas se você estiver com Deus, você vai resistir ao diabo. Pega essa chave. Ó, segura essa segunda chave. Segura essa segunda chave aqui. A Bíblia vai falar o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. O diabo vai tentar? Vai, mas se você estiver sujeito à vontade de Deus, você vai resistir. Se você estiver sendo fortalecido no Espírito, você vai resistir aos pratos que o diabo vai lançar. A Bíblia vai dizer o quê? Daniel, Misael, Ananias e Azael, eles não se contaminaram com os manjares da Babilônia. Por quê? Porque eles colocaram em seu coração não se contaminar. E diferente das outras pessoas que estavam lá, eles não estavam comendo nada. Porém, eles estavam sendo fortificados, fortalecidos, tanto fisicamente como espiritualmente, de tal forma que botaram dentro da fornalha. O que foi aconteceu? Andaram lá dentro da fornalha, jogaram na cova dos leões. O que foi aconteceu? Andou pela cova dos leões e nada aconteceu, porque o inimigo vai tentar, mas se você estiver debaixo da mão poderosa de Deus, o inimigo vai tentar, mas vai cair. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco.
Eu creio. Diz que a fornalha era tão quente que os soldados que levaram os 3 morreram. Pra você ter ideia de como a coisa é difícil, cara. Como eu falei, era natural. Era natural, mas quando o espiritual entrou, não queimou eles. Eles passearam na fornalha. Eles estavam em espírito. Me diga uma coisa, e quando nós perdemos a batalha? Quando nós perdemos essa batalha, o que fazer? Pede para o pessoal que está acompanhando o podcast fazer perguntas. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que o Guilherme está aqui para responder. Você que está nos assistindo, pode perguntar, que o Guilherme está aqui para responder. Se não tiver, a gente vê o que a gente faz. Mas quando nós perdemos, uma pergunta para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Quando nós perdemos a batalha, Guilherme, como é que faz? O que a gente... E aí? Perdi a batalha, não estou conseguindo ir para a igreja, não estou conseguindo... Estou indo para a igreja, mas eu estou meio triste, meio fraco. E aí? E aí? E aí? Simples. Não está com vontade de orar? Ore. É aqui, ó. Primeiro vem aqui. Se você fortalecer a sua mente em Cristo, você vai conseguir. Porque desânimos vai acontecer. Qual é a família? Qual é a família? Base familiar. Já estou falando aqui de base familiar. Qual é a base familiar que não vai haver contenda? Vai haver contenda. Você pode lutar, você pode falar o que for. Vai ter contenda, vai ter divisão. Uma mãe vai gostar mais de um filho. Um dia você está angustiado, um dia você está para baixo. Mas a questão é, o que é que você vai fazer? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Ah, perdi a batalha. Davi perdeu um filho. Ele estava esperando demais aquela criança. A Bíblia vai dizer que ele chorava, rasgou as vestes, fez tudo que estava ao alcance dele. Nada aconteceu. A criança morreu. Foi o que aconteceu? Davi simplesmente se levantou, se limpou, voltou para o reinado e falou o quê? Pronto. Aquela batalha eu perdi. Mas vai vir outras aí que eu sei que eu vou vencer. Eu creio também. 1 João 1,9. Põe aí para mim, por favor, Sueli. 1 João 1,9. Um dos piores males dos últimos tempos. Mais um, para você que está nos ouvindo, dizer assim, não, esse se encaixou na minha vida. Não, esse... Porque a gente só quer bênção, mas você precisa aprender um pouquinho para você ver aonde você está errando. E é esse aqui, esse ponto aqui, 1,9. 1 João 1,9. Ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Injustiça só não é só a lei, não, irmãos. Injustiça, ele aqui fala da lei, mas é dos mandamentos da lei, de tudo que está sobre a cobertura da lei na época de Moisés. Então eu quero te dizer o seguinte, é a intriga, é a angústia, é tudo que é colocado pelos fariseus da vida no teu pensamento, no teu dia a dia, mas é principalmente confessar, irmãos, o grande problema de pessoas doentes hoje dentro da igreja é que não falam o que estão passando. A pessoa falta uma semana, aí se o pastor não ligar, alguém ligar, vai dizer assim, não, mas a igreja não liga para mim, a igreja não me dá atenção, a igreja... Então, é a carne falando, porque se a pessoa, ela está em espírito, ela vai dizer o quê? Eu vou ligar para a minha liderança, eu vou ligar, eu vou dizer, olha, eu não estou bem, eu estou passando por isso, né? Confessa aquilo que tu está passando. Aqui não tem nenhuma bola da mãe de Ná para saber, nem aqui, nem igreja nenhuma, para saber o que a pessoa está passando. Quando Deus revela, amém, glória a Deus por isso. Mas se Deus não revelar, cabe ao cristão chegar para a pessoa de confiança dela, a pessoa que ela admira, que ela tem como líder, ou como pastor, chegar e dizer assim, olha, eu estou passando por isso, me ajude. Se confessarmos os nossos pecados, porque Deus, ele está pronto, é como eu digo, Deus está sempre pronto e na nossa frente muitos quilômetros. Então esse é um grande mal que eu acho, Guilherme, hoje nesses dias. Uma coisa interessante, pastor, é o seguinte, para os pregadores de plantão que não querem se sujeitar a uma autoridade, se você não se sujeita a uma autoridade terrena, você não tem autoridade espiritual. Tem não. Se a pessoa não aprende a ser subordinada, ela nunca vai comandar. Ou se ela comandar, sempre é problemático. Vai ter atrito. Vai ter atrito. Então, nós temos que nos esforçar. Qual é a grande palavra hoje do dia entre a carne e o espírito, que é o tema que a gente está trabalhando? É nos esforçar, cara.
É nos esforçar. É a gente abdicar, é a gente renunciar a algumas coisas. Renuncia celular velho, renuncia essas televisões velhas de vez em quando. Assiste só o que alimenta o teu espírito, né? Não custa nada. Eu conheço um cara, pastor, que a vida dele é regrada. A vida do cara é regrada. Ele não é evangélico, ele é católico. Mas é interessante. Ele falou assim, pela manhã, ele acorda, se ajeita, faz... É como se fosse uma reza. Aquela mesma coisa, aquela mesma rotina. Vai, faz, se ajeita, vai pro trabalho, do trabalho. Quando ele sai do trabalho, vai pra faculdade. E quando ele sai da faculdade, vai pra casa. Quando ele chega em casa, ele tem 30 minutos. É cronometrado. 30 minutos. É um momento para ele poder relaxar e se atualizar. O que é que ele faz? Vai pra Netflix. Assiste uma Netflix. 30 minutos. Assiste a Netflix, termina de assistir esses 30 minutos, pega a Bíblia, faz aquela leitura, depois vai deitar e vai dormir. Ele organizou o dia dele para ele poder ter tempo para ele fazer também as suas coisas, as coisas dele. O que é isso aí, Guilherme? Mas isso aí você está falando de outra. É questão de você saber o que você vai priorizar na sua vida. Priorizar. No primeiro amor, a pessoa faz o quê? No primeiro amor, a pessoa pega aqui a Bíblia é o travesseiro, se torna um travesseiro, tá lá. Mas depois vai vendo as coisas acontecendo, vai vir nas guerras, vai vir nas batalhas e tudo mais. Aí a pessoa faz o quê? Não, começa a deixar a Bíblia de lado. Começa a deixar a palavra de Deus de lado. Começa a deixar a oração de lado. Aí vai fazendo o quê? Vai querendo enfraquecer o espírito do profeta, que a Bíblia vai dizer que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Vai querer enfraquecer o espírito do profeta e vai querer fortalecer o quê? A sua carne. Vai se inclinar para as coisas da carne. E o que a gente mais vê hoje, infelizmente, porque falta de atenção do povo de Deus, o cara que está lá na internet falando mal de pastores, falando mal de igreja, que a igreja tal tá rica demais, o pastor tá usando o carro não sei de quê, um carro milionário. Cara, as pessoas perdem muito tempo falando mal das outras e esquecem, né, de buscar o bem. É porque o Paulo fala, né, o mal já está dentro dele, ele quer fazer o bem e não consegue porque o mal já está dentro dele. Então, o que acontece na vida do cristão? O cristão hoje ele mais está para prestar atenção nos outros do que em si próprio, fazer uma introspecção. É por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, eu acho que é 28, já, né, sobre a questão do homem se examinar, entendeu? É preciso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Tem muita gente que está comendo indignamente porque, em vez de se examinar, fica examinando os outros, cara. Quer dizer, está deixando a carne reinar na vida dele, onde Jesus sentou na mesa com 12, cara, sabendo que um ia traí-lo. Olha que aventura é essa, né, cara? Então, Jesus sentou com os 12, sabendo que um estava com um a menos. Ele sabia que naquele time ali tinha um que ia enganá-lo, ia traí-lo, mas mesmo assim ele não deixou de servir a Judas. Mas o que ele mais diz? Paulo nos ensina, nós temos que nos examinar, cara, temos que nos esforçar para vencer essa guerra. Eu acho interessante que a maioria dos livros que Paulo escreveu, se não falar todos, ele vai falar uma coisa muito interessante para todas aquelas igrejas. Ele vai falar assim, lembra quem você era. E agora olhe para quem você é hoje. Ele vai tentar trazer essa memória para aquele povo poder entender. Tá entendendo? Aí no livro de Romanos, ele vai trabalhar muito a questão da justificação, né? A justificação, que somos justificados mediante a Cristo e tudo mais. Só que nós temos que entender que as coisas que são da carne, ela é uma coisa natural e vai existir uma lei para isso. O Senhor pregou sobre isso aqui ontem. O Senhor falou que Deus ele chegou para Adão e falou, olha, de toda a árvore do jardim, você pode comer. Só não, com exceção dessa daqui. Você não vai comer dessa árvore. Ele falou, mas parece que é que naquelas crianças real do buchão. Você fala, não bota o dedo na tomada. A criança fica olhando assim e depois passa o tempo e taca o dedo. Por quê? Porque fica achando, né? Segundo aquele tá, não, proibido é mais gostoso. Ai, confia. O grande problema de entendimento é que
na verdade, quanto maior o teu ministério, mais provações você vai ter. Tá? O crente que ele não tem problema, ele pode ter certeza, ele não está dentro dos planos de projeção de Deus. Tá? Isso é uma verdade. Tem pessoas que nasceram para ficar no banco, tem pessoas que nasceram para altar, tem pessoas que nasceram para voar. Né? A grande verdade é essa. Então, exatamente. Então o que eu vejo é que quanto mais problema a gente tem, não que às vezes a gente nem procura, mas o problema ele vem pra gente. Por exemplo, eu fiz 30 anos de ministério agora. Cara, foi tanta coisa já passou na minha vida, né, que eu vejo o Paulo falar algumas coisas não chega a ser igual a Paulo, mas algumas coisas eu passei muito interessantes que Paulo escreve. Por quê? Paulo, ele era um cara, antes de conhecer a Cristo, ele era um cara aguerrido, era um cara esforçado, era um cara que chutava porta de cristão, prendia cristão, jogava no Coliseu e não estava nem aí. Na época que mataram Estevão, apedrejaram Estevão, a Bíblia narra que o cara segurou a roupa de Estevão e os historiadores dizem que era Paulo. Então o que eu percebo é que o mesmo Paulo que era aguerrido antes de ser cristão, quando ele passou a ser cristão, ele ficou mais aguerrido ainda, ficou mais lutador ainda. Independente do sofrimento, da enfermidade, ele ainda dizia assim, ai de mim, rapaz, se não anunciar o evangelho. E outra coisa, apedrejaram ele tanto que ele teve que se fazer de morto, né, para não ser morto. Aí levantaram ele, limparam ele, aí Paulo, vamos sair daqui e tal. Ele, não. Ele voltou para o mesmo lugar, velho. Para o mesmo lugar para continuar pregando. Sabe o que é isso, cara? Quando a gente tem uma vida no mundo, né? Que a gente é ousado, que a gente é cara de pau, que a gente é desafiador. Aí chega na igreja, não fala, não posso falar, não posso isso, não posso... Cara, Deus quer que você te pegou, Ele quer a tua personalidade, Ele quer mudar o teu caráter, mas Ele quer a mesma ousadia, se não mais. E as pessoas são totalmente contrárias, aquele cara que era arrojado, valente e tal, chega na igreja, fica medroso, fica, não, eu sou envergonhado, que é isso, cara? Eu conheci uma irmã, a irmã, ela não era da igreja, não estava na igreja e tal, ela dizia que olhava assim, acordava de madrugada, abria assim os olhos, ela diz, literalmente, e ela via nitidamente, ela dizia assim, eu olhava assim pro teto da minha casa, eu via só os demônios assim voando, ela dizia assim, eu via só os demônios voando, e eu nunca me incomodei com aquilo, olhava assim, uma besteira, fechava os olhos, virava aqui pro lado da cama e dormia de novo. Aí foi pra igreja, se converteu. Quando se converteu, a irmã falou o que era. Aí quando ela acordava, olhava aqui. Ai, meu Deus do céu, morrendo de medo. Aí foi contar isso aí aqui, irmã, se posiciona. Se você já viu isso aí antes e não fazia nada, agora você tá vendo, agora se posiciona e faz. Levante sua mão e fala assim, em nome de Jesus, sai. Se posiciona. Existem coisas na nossa vida que a gente só vai mudar quando a gente se posicionar. Exercer a autoridade que Deus nos entregou. Jesus vai falar assim, olha, eis que eu vos dou poder e autoridade. Se você não faz uso do poder e da autoridade que Cristo te entregou, meu amigo, desiste da vida. Meu Deus. Então Deus ele tem uma forma de trabalhar. Deus tem uma forma de trabalhar na sua vida. Você quer ver uma coisa? Paulo ele teve um momento difícil em 2 Coríntios 12:7, que era o tal do espinho na carne, né? Que os historiadores ficam atrás de saber o que era esse espinho. Mas é porque Deus tem um método de trabalhar com cada um, né? Cada um Deus tem uma fórmula diferente de trabalhar. Então, aquele cara que era arrojado, aquele cara que era ousado, aquele cara, né? Esse cara, ele sentia prazeres nas dores, nas perseguições, nas tribulações, nos naufrágios, nas picadas de cobra, seja do que fosse. Paulo tinha prazer, porque Paulo estava se alimentando espiritualmente, independente do que a carne sofresse. Então, o que a gente percebe é que o crente, ele está forte, que a gente tem no mundo, que a gente fazia, e quando a gente chega na igreja, a gente não quer ser ousado, a gente tem que ser ousado, entendeu? Então precisamos entender de uma coisa, quanto mais nós buscamos a Deus, mais o inimigo vai se levantar. Mais o inimigo vai se levantar para querer nos afastar, porque sabe que quando o inimigo se levanta,
se levanta contra as nossas vidas, pega essa chave. Quando o inimigo se levantar contra a sua vida, tá tudo em paz, tá tudo, você tá errado. Se o inimigo se levantar contra a sua vida, é porque você está prestes a desencadear algo na sua vida. Deus está prestes a desencadear algo na sua vida. Aleluia, eu creio. E Caio, eu queria perguntar para quem está nos assistindo aí, se a internet tá boa. A minha tá falhando aqui, eu acho que é o meu celular, né? Então, queridos, Deus, ele tem uma forma de trabalhar na tua vida. Quando você estiver no seu momento, você está dizendo assim, mas isso não passa, mas esse problema de novo, irmão, começa a ter paz, porque quando a coisa afunila, é porque Deus está, assim, já nas portas, entendeu? Continua, Deus está te provando, como ele provou Paulo no espinho da carne aqui. Paulo, ele é um cara que ele fazia, o tempo dele era 24 horas para Jesus. E Deus não deixou passar, não tirou esse espinho, disse a graça dele bastava para Paulo. Então por que não vai bastar para nós, né? Então eu creio que o grande problema hoje dessa luta entre a carne e o espinho, que a gente quer viver toda hora bem. A gente quer viver toda hora, vamos dizer, surfando. E não é assim, cara. Vai ter nosso momento onde a prancha vai quebrar, a gente vai sair rolando, vai se machucar, né? Vai ter uma hora que a gente vai ter que tratar as feridas. Vai ter uma hora que a gente vai estar acamado, cuidando de alguma coisa no nosso corpo. Então, todas essas horas que a gente deseja, meu Deus, mas não pode acontecer. Não, todas essas horas vão acontecer na nossa vida. Entendeu? Mas é para a gente aprender que a nossa carne, ela é fraca, mas nós temos que estar com o espírito pronto. Exatamente. Entender principalmente que a nossa carne é o nosso desejo. Enquanto o nosso desejo estiver reinando, a vontade de Deus não vai ser concretizada em nossas vidas. Não vai ser. Porque é a nossa vontade. Enquanto estivermos andando segundo a nossa vontade, porque a nossa vontade é a inclinação da carne. O apóstolo Paulo, ele vai falar assim: o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque é a inclinação, é a vontade da carne. A vontade da carne, você olha assim, eu tenho um coração bom, eu quero fazer uma coisa boa. Aí você tenta, aí quando você vê que o negócio aperta, você acocha, aí você sai. Aí vem uma outra pessoa e faz. Aí você fala o quê? Fulano e tal chegou agora, já está querendo se amostrar, já está querendo aparecer. Aí isso aí mostra o quê? Inveja. Inveja é o quê? É a inclinação da carne. Inclinação da carne. Meu amigo, se aparecer alguém para poder fazer, se posicionar para poder fazer algo, não fique com inveja, se alegre. Se alegre, porque não somos nós quem temos que aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. É Cristo. E Cristo, ele fala isso lá em Lucas 9:23, ele fala: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, você tem que se negar. Irmão, a gente tem que entender que nós não estamos aqui para satisfazer os nossos desejos, nós estamos aqui para satisfazer o desejo do Pai. Se o cristão, ele está na igreja, numa comunidade, numa igreja, se ele está trabalhando na obra somente para receber algo de Deus, irmão, sua visão está equivocada. Bem equivocada. Nós não estamos aqui para receber nada de Deus. Nós não estamos aqui para ser agradado. Nós estamos aqui para uma missão. E nós temos que ir até o final. Tá aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vai falar assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque estão andando segundo a sua carne, estão andando segundo a sua vontade. Mas observa aí como é que é a questão do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Amor. Jesus vai falar o quê? De todos os mandamentos que ele falou, qual era o maior? O amor. O amor. Ele vai falar o quê? Alegria. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque você está andando em espírito, você está alimentando o espírito. Quem anda em espírito, pega isso. Quem anda em espírito consegue ver e viver coisas no espírito que ninguém conseguiu viver. E o 24, para a gente encerrar. 24. Olha aí. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e ambições ou concupiscências. Quem é de Cristo crucificou a sua vontade, querido. Está bem aqui, ó. Crucificaram a sua vontade, a sua carne, os seus desejos, tudo aquilo que você possa imaginar. E ele diz assim no 25: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Que Deus possa te abençoar. Estamos vivendo em espírito. Mas antes eu quero fazer uma oração. Eu queria que o Guilherme começasse a orar. Vamos orar, né? Por cura, por libertação, né? Vamos, essa noite que falamos de carne e espírito, vamos pedir a Deus, clamar a Deus como igreja nesse momento, para que haja salvação, haja cura, que Deus cure pessoas que estão tomando remédios para dormir, para ansiedade, que Deus cure câncer, né? Tumores malignos, tumores até benignos, né? Tumores no seio. Eu vejo mulheres com tumores debaixo da axila. Deus, Senhor, alcança essa vida. Então eu creio na cura e na vitória. Começa, Guilherme, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, você que está enfermo, você que está com Aleluia, alguma enfermidade, Jesus, que você está com medo, você está com medo do laudo, eu quero que você, nesse exato momento, em o nome de Jesus, coloque a mão no local dessa enfermidade, aonde está doendo. Jesus. Deus, em o nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, como porta-voz da Tua Palavra, como ministros da Tua Palavra, aleluia, debaixo Jesus, do Teu sangue, debaixo da Tua autoridade. Nós estamos aqui, ó Pai, para orar e dizer e te pedir, ó Senhor, para que o Senhor venha tocar nessa enfermidade, tocar, ó Deus, aleluia, aonde o médico, aonde o homem não consegue tocar. Deus, tirar essa dor, tirar a enfermidade, aleluia, tirar, ó Deus, essa depressão, tirar ela, ó Deus, essa ansiedade que meu tem, Deus, ó Deus, desestabilizado o emocional desta pessoa. Deus, em nome de Jesus, eu aleluia, te peço, ó meu Pai, para que o Senhor venha agir, operar. Deus, não vivo mais eu, mas é o Senhor quem vive. O Senhor meu vive Deus, na minha casa, o Senhor vive na minha vida, o Senhor vive no meio da minha família. Então, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, habita, entra dentro dessa casa. Deus, mostra o teu braço forte. Eu creio. Deus, em nome de Jesus, mostra, manifesta o teu braço forte, aleluia, no meio desta casa. Deus, esse filho não vai morrer na droga. Deus, essa filha não vai morrer na prostituição. Deus, em nome de Jesus, envia o teu anjo e dá o escape, dá o livramento. Deus, em nome de Jesus, essa enfermidade não será para a morte, mas será para que o teu nome venha a ser engrandecido. Ó Deus, em nome de Jesus, aleluia, toca nessa vida, toca no seio dessa mulher. Deus, retira este câncer. Deus, em nome de Jesus, retira, ó Senhor, esses nódulos que estão na garganta. Deus, em nome de Jesus, toca na vida desta pessoa e toca por completo. E toca, Deus, para trazer restauração na saúde, restauração na família, restauração, ó Deus, aleluia, nos ideais, nos planos, nos projetos. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, ainda na tua presença, Senhor, tu me mostrava uma mulher com cisto, Pai, um caroço, Senhor, debaixo da axila, que próximo aos seios, aqui no início do seio. Senhor, eu creio, papai, ela está com a roxa, está com essa parte roxa aqui, Senhor. Eu creio, Jesus, que tu has, Senhor, de tocar, Senhor. Ande cada gaçou, canta, naga, subnébia.
Pai, em nome de Jesus, nós decretamos a falência dessa doença, dessa enfermidade, Pai. Eu creio, Pai, no teu trabalhar. Ah, Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor está curando o cisto no ovário, Senhor, no útero. Ande cá sobre a canta, naga súbia. O Senhor me mostra um caroço, papai, do tamanho de um limão. Ah, de caraga sobre a canta, naga súbia. Pai, vai visitando, Senhor. Vai curando, Pai, porque Tu é o Deus de cura. E eu creio, Senhor. Deus vai levantando esta vida, Pai. Meu Deus, vai libertando da droga, da bebida. Ande cá sobre a canta, naga subnébia. Meu Deus, ajuda essas vidas, papai. Vai libertando nessa noite, Senhor. Entra nessa família, Pai. Faz a diferença, Deus. Nós cremos, Senhor, e queremos, Senhor, Pai, que a fé de muitos cresçam, papai, através desses testemunhos. Por isso nós te glorificamos, Pai, e abençoamos a tua igreja, cada um que está, Senhor, conectado conosco, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.